Está começando mais um podcast Subjúdice, o seu podcast jurídico. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo Dr. Demerson Moreira. Ele que é advogado, empresário, especializado aí em marketing digital para advogados, sócio da Habeas Digital. Exatamente, o próprio nome já diz, né, Peter? Habeas Digital, parece ali habeas corpus intencional. Não é à toa, né? Com certeza. É marketing, né? Tudo é Com marketing. certeza, satisfação imensa estar aqui. Ele que foi quem fez a minha primeira landing page. Isso mesmo. A gente não tinha tempo naquela época, os dois trabalhando ali frenético no escritório, Sim. só tinha horário para reunir de noite. Aí a gente ia reunir lá depois das 10 meninos pulando para lá e para cá. Mas graças a Deus conseguimos ali fazer muitas estratégias Com e certeza. hoje nós estamos aqui Com certeza. compartilhando esse momento muito bacana. Exatamente. E nós vamos falar para você, advogado, que é você que atua no digital, você que faz captação de clientes, obviamente de acordo ali com o estatuto da OAB, mas que você utiliza o digital, que são as objeções. A gente enfrenta objeções todos os dias. E que tema, hein? Que Poxa. tema. A galera passa aperto com isso. Eu acho que não tem um dia que a gente vem para o escritório que atendemos os leads, atendemos aquelas demandas ali vindas da internet, que eu não tenho que me deparar com alguma objeção. Exatamente. Nós listamos 5 aqui, mas obviamente nós sabemos que tem muito mais. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse para mim o conceito de objeção. Vamos lá, ó. Eu sempre falo com os advogados que objeção é tudo aquilo que impede ele de fechar contrato. É tudo aquilo que tira dinheiro do advogado. Então, num conceito mais teórico do que é uma objeção, é basicamente todos os motivos que um cliente pode se utilizar, todos os argumentos que ele pode se utilizar para não fechar o contrato com você. Tudo isso, tudo aquilo que ele puder dizer, é uma objeção. Tô certo nisso, Peter? Na verdade é o seguinte, a objeção faz com que o advogado, se ele não souber driblar aquilo ali, se ele não Sim. souber souber passar por aquilo ali e vencer aquela objeção, ele vai deixar dinheiro na mesa. Exato. Ele vai deixar dinheiro na mesa. Exatamente. Porque a gente tem demanda absurda. A gente atende aqui, por exemplo, eu atendo mais de 100 pessoas aqui todos os dias. Sim. Todas elas com uma dor, todas elas com um caso para falar, e que nós temos a solução jurídica. Sim. Eu posso, com toda clareza, dizer, olha, por exemplo, a gente atua muito no trabalhista, basicamente no trabalhista e no previdenciário. Então, quando a pessoa está sofrendo um assédio moral lá no emprego dela, eu tenho a solução. Uhum. Eu posso dizer, não, você não é obrigado a ficar nesse lugar, porque existe um processo que chama rescisão indireta, e conto Sim. para ela todo o caso, explico para ela tudo que ela deve tomar de cautela e qual que é o caminho que ela deve seguir. Sim. Então eu apresentei a solução para ela. Mas muitas vezes a gente esbarra nessas objeções. Exatamente. A pessoa já sabe que a gente tem um serviço bom para apresentar para ela, Uhum. ela já sabe que nós temos capacidade de atendê-la, mas a gente vai esbarrar em várias situações que quer ali impedir que a gente Exato. feche o contrato, e é onde a gente precisa usar de técnica, usar de estratégia e de conhecimento para poder driblá-las. Exatamente. Eu falo com o pessoal que a objeção, ela existe porque a gente não vive no país das maravilhas. Né? Verdade. Onde toda negociação vai se tornar facilmente um contrato. Então, quando chega aquele momento em que a coisa aconteceu bem, mas o cliente começa a apresentar resistência, é ali. Ali surgiu a objeção. É ali que o advogado tem que estar preparado para mudar o jogo. Porque muitas vezes, quando você não tem conhecimento sequer do que é uma objeção, não tem conhecimento sequer dos possíveis argumentos, das possíveis lógicas que você pode utilizar para quebrar uma objeção, para contornar aquela objeção e fechar o contrato e conseguir aquele cliente para o seu escritório, é onde você se desespera e perde o cliente. Perde todo aquele esforço que já foi feito. Tirar o pedido é muito fácil, pessoal. É. Tirar o pedido é muito fácil. O cliente liga, fui indicado por fulano, Sim. e você já resolveu o problema dele, eu quero que você resolva o meu também. Ok, Sim. eu vou te... Gente, isso não é venda, não. Isso não é fechar contrato, não. Isso é tirar o pedido. A venda já veio pronta. Você é obrigado a fechar com esse cliente. Se perder é muito ruim. Não. Você consegue... Você tem que trabalhar para não perder, porque ele já é seu. Exato. Então, você não tem o que enfrentar nenhum tipo de objeção daquele cliente que já veio validado, Sim. de uma indicação de alguém. Então, tirar o pedido é muito fácil. O desafio é você fechar o contrato com aquela pessoa que sabe que você tem a solução para ela, mas começa a apresentar vários tipos de situações que quer apresentar para a gente, quer entrar na nossa frente Sim. na hora do fechamento do contrato.
Nós listamos aqui 5, claro que são muito mais do que o que está aqui, mas nós listamos 5 que eu acho que são as mais importantes. Nós convergimos com relação a isso. E a primeira delas, Demerson, eu quero que você me fale aqui. Legal. A primeira delas é objeção com relação ao preço. Talvez a mais comum, né, Peter? Mais comum. Eu enfrento isso aqui, você enfrenta lá? Com toda certeza, eu acho que todo mundo que vende algo vai se deparar com a objeção de preço. Verdade. Como que a gente faz lá no nosso escritório, na nossa agência, para contornar essa objeção? Né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a objeção de preço, ela não tem que ocorrer com uma frequência muito alta. Se ela está ocorrendo com uma frequência muito alta aí dentro do seu escritório, você está falhando em gerar valor suficiente para aquele serviço que você está oferecendo. Por quê? Porque quando o cliente começa a enxergar que o seu serviço está caro, que o seu serviço não vale o quanto custa, ele está enxergando que você talvez não é a melhor opção para ele. E aí você vai ter uma dificuldade muito grande de contornar essa objeção. Então, a primeira coisa em relação à objeção de preço que o advogado precisa ter ciência é talvez não deixar ela acontecer. Certo? Aconteceu. Como que a gente faz? A gente circula e fecha a margem daquele cliente começar a criar novas objeções. Objeções que não são relativas a preço. Então, a primeira coisa que eu faço é delimitar com ele se de fato ele está falando do preço. E eu pergunto para ele, cara, quando as pessoas falam para mim que elas precisam avaliar sobre o preço, avaliar alguma coisa nesse sentido, é porque talvez elas não entenderam muito bem aquilo que eu estou oferecendo para ela. E eu peço para o cliente me explicar. Você entendeu que eu vou fazer isso? Que eu vou fazer aquilo? Faça uma lista de todos os serviços que vão englobar aquela solução jurídica para o cliente. Recapitulo tudo aquilo a meu favor. Sim. Tudo aquilo que eu gerei de valor para ele. A partir desse momento eu volto e pergunto para ele, você acredita que diante de todo esse trabalho, o valor que eu estou te cobrando é um valor justo para te entregar essa solução? Na maioria das vezes, o cliente acaba falando que sim. Em 90% dos casos que a gente perde, não estou falando dos que a gente ganha, o cliente fala que sim e ele justifica falando que ele de fato às vezes não tem condições de pagar e tudo. Aí entra numa esfera pessoal do cliente. Mas no final ele sai com a consciência plena de que o meu serviço valia aquilo que a gente estava cobrando. Eu costumo dizer que caro ou barato é muito relativo. Exato. É muito relativo caro ou barato. Outro dia eu tava vendo um podcast e o empresário tava falando que ele foi dando um testemunho dele. Ele foi numa agência comprar um carro, não sei se era Porsche, não lembro muito bem a marca. E o tempo todo o vendedor falou assim, eu tava parecendo muito pobre esse dia. Porque o tempo todo o vendedor falava assim, gostou dessa, seu fulano? Mas eu posso te dar um desconto. Ele, não, tudo bem. Sim. E o que ele queria, na verdade, era um carro com motor potente. O que tinha valor para ele naquela compra era se o carro tinha um motor mais potente do que ele estava utilizando, porque ele viajava muito. Então ele falou, eu quero um carro com motor mais potente para poder fazer ultrapassagem com segurança. Sim. Mas o tempo todo o vendedor falava, eu te dou desconto. Ele falou, não quero desconto, cara. Eu não quero desconto, eu quero um... Ele não falou com o vendedor, ele só estava contando pra gente lá no podcast. Eu quero um carro que me dê segurança nas ultrapassagens. Sim. Eu não quero mais barato. Eu pago mais caro por esse carro. Exato. E a gente fica pensando que o cliente muitas vezes quer mais barato, ou que se ele pede mais barato é porque justamente o que você disse. Nós não agregamos todo o valor necessário. Exato. Você tem que agregar o valor para o seu cliente. Ele tem que mostrar por que é esse valor e por que você tem, inclusive, autoridade para cobrar mais caro. Exato. Eu posso cobrar mais caro do que o advogado que mora aí próximo da sua casa, que eu tô aqui em Belo Horizonte, tô conversando com o cliente lá do Acre. Sim, a gente vai falar disso, né? vai pra aqui. Eu tô em BH e tô conversando com o cliente do Acre. E ele tá falando, por que eu tenho que pagar mais caro para você que tá em Belo Horizonte, se eu tenho do meu lado aqui alguém que me cobra mais barato? Sim. Aí eu preciso agregar valor, cara. Por quê? Porque eu tenho especialidade no assunto. Porque eu tenho prova social. Olha a quantidade de gente que já teve a vida impactada por meio do meu trabalho, por meio do que nós apresentamos. E no final das contas, o preço começa a ser relevante. Se torna relevante. Exato. E uma das coisas que eu mais vejo os advogados errarem, quando o assunto é objeção de preço, é que ele se desespera. O cliente começou a falar ali, eu preciso avaliar o financeiro, eu vou precisar conversar com a minha esposa sobre esse investimento e tal. O advogado se desespera. Não, faz exatamente o que você falou. Não, porque eu posso te dar um desconto. Sem ter muitas vezes a certeza se o problema é o desconto ou se o problema é se o cliente entendeu a solução que você está oferecendo para ele ou não. Se o cliente confia em você ou não.
E aí, a objeção de preço, o advogado precisa ser cauteloso quando ele se deparar com essa objeção, porque, na verdade, ela pode acabar escondendo uma outra objeção e o advogado perdeu o contrato por conta disso. E o que a gente não faz enquanto advogado? Eu costumo dizer que a advocacia está vivendo uma nova era. Sim, hoje a advocacia é digital. Não adianta a gente fugir disso. Sim. A advocacia é digital. Se você pensar que você vai atender um cliente da mesma forma que os advogados há 20 anos atrás atendiam, tá completamente enganado. Sim. E eu vou te explicar por que você está enganado. Porque hoje em dia, um cliente que veio do digital, ele conversa contigo e conversa com mais 4, 5 advogados simultaneamente. Um leilão, né? É um leilão. Você tem a opção de cair pro leilão e vender mais barato e ganhar todas. Sim. Às vezes nem todas, porque vai ter gente que vai querer valor agregado. Sim. Ou você tem a opção de ir pro leilão e falar o seguinte, olha, o meu preço é esse, eu ofereço algo que é compatível com o preço e eu vou trabalhar para que eu tenha clientes que estejam dispostos e respeitem, Sim. me respeitem enquanto profissional para poder pagar o que eu estou cobrando. Exato. Isso não quer dizer que você também é imutável. Eu já fechei contratos aqui Sim. que eu precisei dar desconto e foi bom, porque Sim. tinha uma margem boa, era um contrato de grande vulto, Sim. high ticket, tava, pô, melhor eu dar um desconto aqui, pegar o cliente, é uma demanda que pode me trazer novas demandas. Um LTV grande, né? Um LTV, exatamente, um LTV assim, claro, nítido na minha frente, isso é LTV, cara, você vai dar desconto, porque Sim. você está utilizando aquilo ali como isca para poder pegar outras demandas, mas você simplesmente achar que desconto é o que o cliente quer, é o que o cliente vai te contratar porque você ofereceu mais barato, você está enganado. Exatamente. Agregue valor. E aí o advogado incorre naquela situação de ficar falando simplesmente que está saturado, que a profissão não tem como ganhar dinheiro, que a advocacia está tendo aos montes, que o cara tá cobrando, todo mundo tá cobrando 20% no êxito, como é que ele vai sobreviver, sendo que tem escritórios que fazem igual eu, né? Lá no nosso escritório, Sim. nas demandas de consumo, a maioria dos escritórios que a gente conhece não cobram inicial. Sim, verdade. Só que o porte do meu escritório, a estrutura do meu escritório, ela exige que nós façamos a cobrança de honorários iniciais. Então a gente cobra os honorários iniciais mais os honorários de êxito em demandas em que as pessoas geralmente não cobram. E lá no final, a pessoa, você desconta os iniciais do êxito ou não? A pessoa Não, pagou o inicial e pagou paga o êxito também. Por quê? Bacana. Porque desde o princípio, eu vou mostrando para aquele cliente que a gente é diferenciado lá no escritório. Que o nosso escritório vai entregar algo diferente para ele. Gerou valor desde o Gerou início. valor. E ele já sai com a percepção. Ele já chega ali na reunião sabendo que ele não vai conversar com o mais barato de todos. Então ele já está preparado para receber uma proposta de investimento. Bacana, cara. É isso aí. A gente precisa entender que a gente está num jogo, mas eu não deixo de fechar um cliente Sim. por causa de um desconto. Se Exato. for possível, eu dou desconto para ele. Mas tem cliente que o desconto não é suficiente. Tem cliente que vale a pena você deixar ele ir se o problema for só o preço, às vezes, porque é um cliente que... Exatamente. E se você descobre ali muitas vezes que você descobre o gargalo, onde que está a outra objeção e aniquila ela, o preço é irrelevante. Exato. É irrelevante. E um ponto legal, Peter, sobre objeção de preço é que muitas vezes, quando você começa a se deparar com uma frequência muito alta com essa objeção, ela é um sinal para o seu comercial. Por quê? Porque, como eu disse, você não está gerando valor suficiente, ou você está cobrando um preço muito acima do mercado e não gera o valor da mesma forma. E aí, muitas vezes, isso vai servir de termômetro para o advogado otimizar o processo comercial dele. Sim. Por quê? Se isso está acontecendo, de cada 10 clientes que você atende, está acontecendo com 9, você precisa sentar ali, né, fazer uma análise do motivo que está induzindo as pessoas a sempre apresentarem essa objeção. Então, isso também é uma coisa que o advogado precisa ficar atinado, ele precisa ficar atento, para ele não também perder contrato à toa. A narrativa, né? Você precisa alinhar sua narrativa com a expectativa dos clientes. Exato, exatamente. Mas é isso aí. Primeiro, então, preço. Exato. Segundo, que nós elencamos aqui, é se de fato o problema será resolvido. Isso é objeção com relação à solução. Será que isso aí tem jeito mesmo? É assim mesmo que eu vou ter uma negativação indevida? É assim mesmo que eu vou resolver? É por meio desse processo? Vou vencer? Vou vencer, eu não vou? Como que você lida com isso lá, Demerson? Primeira coisa, né, que a gente tem que fazer enquanto advogados é entender que o nosso trabalho é consultivo. Sim. Então,
o cliente vai vir com várias dúvidas. E a obrigação do advogado é esclarecer essas dúvidas. Cobrando consulta ou não cobrando, vamos nem entrar nesse mérito. Mas Sim. a obrigação do advogado é esclarecer as dúvidas. Seja por meio de um conteúdo, seja por meio de qualquer coisa. E quando você faz o esclarecimento das dúvidas, quando você mostra para o cliente como vai ser executado o seu serviço, você gera um valor tremendo para o cara, que ele já sai ali com a certeza de que você resolve o problema dele. Então você vai explicar para ele nos mínimos detalhes o que você vai fazer. Olha, nós vamos fazer uma reunião. Nessa reunião eu vou coletar com você todas as informações. Depois você vai explicar para ele que você vai fazer uma petição inicial, explicar para ele, ó, a gente vai fazer a melhor petição inicial para você. Explicar o que é uma petição inicial, que ele não sabe. Isso, ó. Nós vamos fazer uma cartinha para o juiz, como tem que fazer muitas vezes no previdenciário, no trabalhista. Nós vamos fazer uma cartinha para o juiz contando tudo que você me contou aqui, da melhor forma possível e pedindo a sua reparação. Depois nós vamos pedir para chamar a outra parte, explicar todo o rito para a pessoa. Se você sentiu que ainda assim a pessoa não está confiando, você pode apresentar para ela uma jurisprudência de casos semelhantes. Ó, pega ali uma jurisprudência, ó, nesse caso aqui, seu fulano, a gente já conseguiu êxito aqui. Se não for um caso seu, ó, nesse caso aqui, alguém já conseguiu. Né? E, gente, apresentar jurisprudência, pelo menos do meu ponto de vista, não é nada antiético. Você está mostrando uma decisão que já foi consolidada. Você não está prometendo um resultado, mas você está mostrando que é plausível aquilo que você está fazendo. E também você pode utilizar os próprios argumentos da lei. Então, quando você faz todo esse encaixe de informações, de justificativas, mostrando legalmente, mostrando faticamente para o cliente que aquilo que você está explicando para ele tem uma probabilidade de sucesso, você passa por cima dessa objeção da solução assim, facilmente. E qual que é o risco? Nesse ponto aqui, qual que eu acho o maior risco? Aí é uma linha muito tênue. Por quê? Nós, enquanto advogados, não podemos prometer o fim, não podemos prometer uma sentença procedente. Exato. Propriamente dito. Então a gente fica naquele dilema. Sim. Como que eu vou apresentar isso para o cliente? Aí eu vou citar, por exemplo, a divergência que existe entre tribunais. A gente advoga, advocacia trabalhista para todo o país, em todos os TRTs, nosso escritório tem atuação. E o entendimento de um juiz, de um tribunal para outro diverge. Sim. Então, muitas vezes, eu estou lidando com um cliente de São Paulo, que já tem uma jurisprudência consolidada naquele sentido, para aquele tema, é um tipo de conversa e um tipo de jurisprudência que eu vou apresentar, que eu vou mostrar e falar, olha, aqui em São Paulo, o juiz entende isso. Exato. Lá no Rio de Janeiro é diferente. Exato. Claro que não tem diferenças muito gritantes, mas existe diferença de região. Então, a questão de tempo mesmo. O Rio de Janeiro demora muito. No Rio de Janeiro, um processo trabalhista lá, ele tem demorado. Diferente de Minas. Sim. Tem processo aqui que, da propositura da ação até o trânsito julgado, demora 3 meses. Pois é. Aí eu tenho que lidar com essas diferenças. Então eu não posso prometer para um cliente, por exemplo, que o processo trabalhista dele vai ser rápido, se ele estiver no Rio de Janeiro. Mas se eu estiver em Minas, eu posso. Eu falo, olha, um caso desse seu aqui, em Minas, eu já tive processo no escritório, eu consigo mostrar para ele que durou 3 meses. Isso. No Rio de Janeiro eu não posso. Então, Exatamente. depende muito do que você vai mostrar para o cliente. E outro detalhe importante, eu posso prometer para ele todas as etapas, que as etapas serão feitas com maestria, com muito zelo. A petição inicial, a melhor petição do mundo, apresentar tudo aquilo que ele me falou, Sim. de forma bem detalhada e escrita, mas eu não posso prometer para ele uma sentença procedente. E Exato. isso na hora da venda, porque o cara quer te comprar, ele quer comprar uma solução. Exatamente. O que o cliente quer, né, o cliente do advogado, o que ele quer no final das contas, Solução. alguém que pegue na mão dele e fala assim, ó, fica tranquilo. O que quer que aconteça, eu vou estar com você. Eu vou te entregar o melhor serviço possível. E você pode ficar tranquilo em relação a isso. Quando você gera para o cliente essa sensação de conforto, acabou, cara. Você ganhou o contrato. E se você passa por todas... Aí o LTV, olha que coisa linda. Isso é lindo. Isso eu acho lindo. Quando você passa com o cliente por todas as fases e ele vê que você se empenhou, ele vê que você fez tudo que estava ao seu alcance, mas que porventura a sentença dele tenha sido julgada improcedente porque não tive uma prova contundente, a testemunha faltou, por questões que fogem aqui o nosso controle,
O cliente, muitas vezes, mesmo com a sentença procedente, Sim. já aconteceu comigo várias vezes, ele te indica. Exato. Ele fala, olha, aquele advogado ali, ele é muito bom, ele fez tudo que podia no meu caso. No meu caso não deu certo porque realmente tiveram nuances ali, tiveram questões que não era propícia para que eu vencesse a ação, mas eu tenho certeza que no seu caso ele vai conseguir resolver. Eu já tive vários clientes que tiveram demandas julgadas improcedentes Que te indicaram. Exatamente. Justamente, deixou muito claro para ele qual era a solução do seu serviço, daquilo que você estava oferecendo, deixou muito claro para ele que ele podia confiar no seu trabalho. Sim. E aí, cara, é sucesso. Isso aí. Vamos lá. Terceira objeção é essa. Essa eu acho que é a maior de todas. Para quem atua no digital. Ocorre com muita frequência, né? Para o advogado que está ali captando leads por meio de marketing jurídico, ferramentas de captação jurídica, legais, Sim. obviamente. E ele enfrenta essa objeção, que é a maior de todas no meu ponto de vista. Que é a objeção à distância e a lei acumulada com a contratação A distância. digital. Contratação à distância. Isso acontece lá, Demis? Acontece demais, cara. E isso eu costumo dizer, tanto agora numa visão enquanto advogado, quanto numa visão de gerenciamento, de tráfego, de escala de negócios, que isso é o grande vilão da escala de um escritório de advocacia. Isso atrapalha muitos advogados a não conseguirem escalar o seu escritório. Por quê? Porque muitas vezes o advogado começa a enfrentar essa objeção da distância com tanta recorrência que ele fala assim, não, eu prefiro anunciar captar leads aqui só da minha região, porque é onde eu consigo fechar contrato. Então, acho que essa objeção da distância, ela tem que ser uma coisa que o advogado comece e fique o quanto antes confortável em confortá-la, em superá-la. Então, aqui no escritório, como que a gente faz, Peter, para contornar lá no escritório, tá? Nós começamos um processo que eu peguei muita coisa até com você mesmo, né? Uma reunião que a gente fez, você me passou vários insights. Primeira coisa que a gente faz é evitar um pouco as mensagens de WhatsApp ali. Por quê? Porque a gente vive numa era onde o golpe digital ele tá em alta, né? Ainda mais no previdenciário, por exemplo, as pessoas são o alvo dos golpistas. Você fala evitar o atendimento todo por mensagem. Todo por mensagem. Sim. Gerar ali uma conexão mais humana, sabe? Pessoas com pessoas. Então a gente começa ali às vezes por mensagem, mas manda um áudio, faz uma ligação, uma reunião. Isso já para passar um pouco mais de credibilidade para a pessoa, passar um pouco mais de segurança, né? Segunda coisa, quando eu começo a identificar ali que o cliente já apresentou essa objeção, e às vezes isso acontece, né? O cliente identifica pelo DDD, aí eu inicio o protocolo certinho. Ó, primeira coisa, o cliente me perguntou, e aí uma particularidade do meu escritório que eu acho que até, de certa forma, talvez seja diferente da do seu, né? Eu falo com ele. Nosso escritório tem sede em Belo Horizonte. Pronto, falo com ele a localização. Por quê? Porque tem gente que às vezes vai fugir e não vai responder isso de forma alguma, vai querer inventar uma mentira para o cliente e tudo. E isso vai prejudicar muito lá na frente. Então eu falo com o cliente que a nossa sede fica no endereço Y. E aí eu passo para esse cliente depois a seguinte frase. Mas nós atendemos clientes do Brasil inteiro. E já ajudamos, inclusive, vários nessa mesma situação sua. Inclusive, numa cidade aí próxima a você. Né? E aí fala às vezes o nome de uma cidade próxima. Gente, não sei qual que é a cidade. Pesquisa no Google. Não tem nada de má fé você se nutrir de informações para passar para o cliente. Falo isso com o cliente. Quando ele começa a apresentar mais resistência a essa objeção, a gente manda um documento, chama para uma reunião, às vezes gravar um próprio vídeo, aquele videozinho do próprio WhatsApp, ó, grava o vídeo, ó, fulano, tô aqui e tal, com o doutor. Eu acho que isso é muito eficiente. Então a gente começa a trazer essas informações para mostrarem para o cliente que ele pode confiar na gente. Bacana demais. Aqui no escritório, como que a gente faz? Eu lido com dois públicos. Sim. Do direito previdenciário e do direito do trabalho. Então, muitas vezes eu preciso usar estratégias distintas de um para com o outro. Mas, basicamente, quando o cliente entra em contato comigo, eu procuro saber vejo qual que é o DDD, procuro saber qual que é a cidade dele e tomo informação. Ele começa a perguntar, eu tenho direito ao BPC? Sim. Ele vai me falando como é que é a situação dele, eu pergunto questão de renda, para ver se ele atende ali o critério de miserabilidade, procuro saber a questão de se é um BPC idoso, se é um BPC deficiente, isso quando eu estou tratando de previdenciário. Quando eu estou tratando de trabalhista, qual a empresa que ele trabalhou, todo aquele atendimento inicial. Certo. E procuro, basicamente, saber que cidade que ele é. Quando já está cheio de informação, geralmente ele faz isso mais no final. No final, Você já havia me dito.
ele me pergunta, tipo, mas espera aí, de qual cidade que você está falando? E não, você não deve mentir por questão ética. Sim. E no meu caso, mesmo se eu quisesse mentir, não dá certo. Tem no Porque contrato. meu sotaque denuncia. É verdade, Meu é sotaque verdade. denuncia. Eu estava em São Paulo outro dia, num evento, fui comprar um milho verde e falei assim, rapaz, moço, quanto é que é o milho verde? Ele falou pra mim, você é de Minas? Eu falei, cara, eu só quero saber como é que você descobriu. Não, mas tava cara que você... Eu falei, cara, eu só te perguntei quanto que é o milho verde. Então, o meu sotaque, o meu e de todos, todo o pessoal aqui da nossa equipe, estamos todos daqui. Então, todo mundo tem o sotaque mineiro. Sim, é verdade. Então, quando eu começo a conversar, ele falou, não, peraí, de onde que você é? Me pergunta assim. No primeiro momento, eu falo assim, essa informação eu tenho que passar para ele, mas eu quero gerar valor para ele antes de eu falar da cidade, porque muita gente já falava, sou de Belo Horizonte, então tá bom, obrigado, eu não quero não, eu quero contratar um advogado mais próximo da minha casa, tudo, desligava. Então eu começo a gerar valor, perguntar coisas para ele, falo, aí eu pergunto, eu já percebo de onde que ele é, tá me falando da cidade de Colatina, por exemplo, Espírito Santo. Aí eu falo, eu atendo a sua cidade, Colatina, eu atendo o Espírito Santo. Não só Colatina, todo o Espírito Santo. E é verdade, eu atendo todo mundo. E ele começa a entender ali que eu sou um advogado que atende a região dele. Posteriormente, eu já faço uma abordagem mais abrangente. Aí ele fala, pô, mas você tá aí em Belo Horizonte, como é que você vai administrar meu caso aqui? Sim. Eu tô aqui no Espírito Santo, você vai vir cá fazer audiência? Nossa, isso acontece. Aí eu falo pra ele, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A advocacia trabalhista, ela tá 90% é digital. 90% dos nossos processos são realizados de forma eletrônica. As audiências são eletrônicas. Então, funciona da seguinte maneira. Nós vamos fazer audiência, o escritório faz a sua audiência de forma online, mas se porventura na sua cidade o juiz decidir que a sua audiência precisa ser presencial, você pode ter certeza que terá um advogado te acompanhando. Aí nessa, obviamente que nós vamos contratar. Dependendo do caso, a gente pode até ir. Se for um caso high ticket, alguma coisa de maior expressividade, a gente vai sem problema nenhum. Mas pode acontecer ser uma demanda com um potencial econômico um pouco menor e a gente ali acaba contratando um advogado da região para poder fazer a audiência. E qual que é, o que é uma coisa muito interessante que a gente tem feito? Nós decidimos naquela reunião prévia, a reunião que acontece antes da audiência, a gente chamar esse advogado para participar da reunião. Sim. Então ele vai conversar, ele é um advogado da região, nós vamos conversar ali, traçar a estratégia para a audiência, explicar o que vai acontecer, que a empresa pode levar um preposto, todo o detalhe que tem que apresentar. E vou falar, olha, o doutor fulano vai te acompanhar. O doutor fulano conhece a cidade de Coração Salteado. Então ele vai falar, olha, a senhora vai me encontrar em tal lugar, a senhora vai entrar assim no fórum, vai ter a salinha da OAB à esquerda, ele conhece tudo que ele está ali. Então eu quebro essa objeção, porque ela fala, não, vou ficar tranquilo, eu tenho um advogado aqui que vai estar comigo. Já vou ter quebrado porque fechou o contrato, mas aquela insegurança da contratação, segurança de como vai ser a audiência dela, eu aniquilo dessa forma. E lá no momento da contratação, quando ela começa a apresentar essa objeção, à distância, no primeiro momento eu já mando cartão CNPJ do escritório, mando Instagram do escritório, mando foto da OAB minha, da minha esposa, quando é prévia é minha esposa, quando é trabalhista, a OAB é a minha, mando, aí dependendo da situação, converso com ela, ligo lá a chamada de vídeo, mostro o escritório, toda a estrutura, quando é o comercial que está atendendo e eu estou aqui ou a minha esposa, eles fazem questão de conversar com a pessoa, me mostrar aqui, eu dou um tchauzinho, a pessoa, foi o que eu vi mesmo no vídeo e tal, lá no criativo, então eu acabo aniquilando dessa forma, aí o cliente começa a ter uma proximidade um pouco maior. Exatamente. O cliente se sente seguro e amparado para contratar mesmo com a distância. Exatamente. E prova social, né? Prova social é importante. Fala, pô, entra no meu Google, meu negócio, e vê as avaliações. Exato. Essa questão da infraestrutura do advogado, ela já está previamente apresentável, né? Isso facilita muito na hora de quebrar essa objeção também. Sim, quando ela vê lá, entra no Google, meu negócio, e vê dezenas e dezenas de avaliações de pessoas que estão em cidades distintas, ela começa, então, a ter a tranquilidade de que mesmo à distância, ela vai ter o processo dela bem conduzido. Exatamente. Outra coisa que contribui muito também nesse processo de quebra de objeções aí é a produção de conteúdo. Sim, né? Porque o cliente já vai estar acostumado a te ver ali muitas vezes produzindo conteúdo, te ver pelo digital,
Então, na hora que ele for contratar com você, ele talvez não vai nem apresentar esse sintoma, que ele já vai saber que é de uma localização diferente. Tem advogado que tem optado por fazer o marketing jurídico utilizando 100% de tráfego pago. Sim. Tráfego pago é uma benção. Tráfego Exato. pago é uma estratégia maravilhosa. Mas você não pode viver apenas de tráfego pago. Exato. Porque muitas vezes o cliente vai receber uma enxurrada de anúncios de vários advogados que fizeram o anúncio de forma maravilhosa, mas quando o cliente entra no Instagram dele, o Instagram está lá mancando. Exato. Então, o que vai trazer autoridade para um advogado é a produção de conteúdo. O tráfego pago, ok, você trouxe uma isca. Muitas pessoas não vão na página. A verdade é essa. Muitas pessoas te contratam. Eu sempre costumo dizer que a quantidade de seguidores que você tem pouco importa, porque tem muita gente que vai te contratar direto pelo anúncio. Mas existe aquela parcela, e essa parcela atualmente ela não é mais tão pequena, antigamente ela era menor. Existe aquela parcela de pessoas que têm a curiosidade de saber como é a rotina, como é o dia a dia do nosso escritório, Exato. o que a gente produz. Aí bate justamente o que você está falando. É. A pessoa entra no escritório, só tem um post estático de uma foto, por mais que chegou um anúncio maravilhoso para ele, fala, pô, o que esse cara produz? É aquela coisa, né, que o advogado tem que fazer uma autoanálise, né? Eu confiaria nesse advogado? Exato. Vou contratar um médico, eu não, né? A pessoa, misericórdia. A pessoa vai contratar um médico para fazer uma cirurgia. Sim. Aí o médico fala, cirurgia tal, punk do coração, não sei o quê. Aí ele entra lá, aí o médico faz um anúncio. Aí ele entra no Instagram do médico, tem uma fotinha estática dele com bisturi lá. Não, agora se o médico está produzindo conteúdo, ele fala, pô, ele demonstra que ele está lá nos Estados Unidos fazendo cursos, ele demonstra que ele está ali na prática, que ele sabe o que ele está falando, ele ajuda pacientes por meio da produção de conteúdo, ele faz um trabalho ali educativo. Pô, esse cara entende muito. Exatamente. Ele entende muito, eu vou confiar nele porque ele produziu conteúdo. Então a produção de conteúdo, se ela quebra a objeção, é uma ferramenta maravilhosa para quebrar a objeção. Sim, com certeza, é isso aí. Aí, vamos lá. Quarto e penúltimo item que nós elencamos é a intervenção de terceiros. Essa também é uma daquelas que o advogado tem que tentar sempre não deixar ela acontecer, né? Como diz meu avô, essa é braba. Essa é braba. Essa tem que tentar prevenir ela, né? Quando vai marcar uma reunião, quando você está conversando, sempre buscar ali, pelo menos na minha concepção, saber se tem mais alguém que vai participar daquela decisão, né? Porque uma das coisas mais frustrantes que tem numa negociação de um contrato de advogados é quando você faz aquela negociação perfeita, o cliente concordou com tudo, chega no final, não, é porque eu preciso conversar com a esposa, conversar com meu filho, conversar com um amigo. Isso eu acho que é uma das coisas mais frustrantes numa negociação. E você consegue prevenir isso trazendo, às vezes, a pessoa para aquela reunião, para aquela consultoria. Sim. Como que a gente faz? Se, lá no trabalhista, por exemplo, se a pessoa tem... Eu entendo, muitas vezes, que um chefe de família, ele não pode tomar uma decisão de entrar com a rescisão direta sem conversar com a esposa dele. Sim, com certeza. Porque a esposa dele, muitas vezes, está em casa trabalhando, ele é o arrimo de família, ele é que trabalha, mas o ambiente de trabalho para ele está insuportável, ele vive uma assédio moral terrível, e ele precisa, então, decidir a sair daquele emprego. Ele entra em contato comigo, eu explico tudo, mas a esposa precisa ser informada. Então, o ideal é que você, muitas vezes, traga a esposa para aquela situação. Exato. Pô, mas é constrangedor, fechar com o cara, tem que conversar com a mulher dele. Tem advogado, tem. A advocacia é assim, a advocacia, a gente precisa descer do tamanco um pouquinho. Exato. Não é, a advocacia antiga era essa, que o advogado estava ali, não, a gente está junto. Exato. Tem advogado, o cara conversa contigo, conversa com mais 5 ao mesmo tempo. Então, tem humildade para entender que você vai precisar, às vezes, conversar com o filho do idoso, se você quer fechar um BPC. Vou ter que explicar para ele que você não é golpe. E aquela objeção toda que às vezes o idoso nem teve, quem vai ter é o filho e você vai mostrar para ele que o escritório existe, vai mandar a documentação, vai filmar para o filho. E no final das contas quem vai assinar vai ser o idoso. Então você precisa trazer essa pessoa que vai decidir e vender de novo. Às vezes você já vendeu para a pessoa que vai, depende do serviço. Ela já está confiante. Mas
Gente, eu sou casado. É. Eu sei como que funciona. Com certeza. Pedir demissão do emprego, falar, vou chutar o pau da barraca, vou fazer mais Amor, nada. contratei um advogado. Imagina eu chegar na minha casa, casei, eu tenho 3 filhos, cheguei na minha casa e falei assim, esposa, não tava aguentando mais aquele emprego. Contratei um advogado agora, ele vai entrar com ação de rescisão direta, a partir de amanhã nem vou trabalhar mais, entendeu? Porque ele vai colocar lá que eu vou guardar o processo em casa. Amanhã eu tô aqui em casa tranquilo, vou guardar o processo. Leva, você é louco. Tá maluco, é sinal cara. atestado de óbito, né? Tá maluco. Se eu tô aqui até hoje é porque eu não fiz isso. É maluquice, porque eu não tô só assim no mundo, não. Com Às vezes a gente certeza. fica com raiva, igual você falou, o advogado, tudo, e o cara tem que falar com a mulher. Cara, ele não tá sozinho no mundo, não. Exatamente. Eu tomo a decisão, eu pergunto pra mulher. Às vezes vou marcar um compromisso no final de semana, aí a pessoa fala, vamos tal lugar? Eu falo, deixa eu ver se eu quero. Sim. Porque pra eu querer, eu tenho que conversar com a minha esposa, pra ver se ela já não tem o compromisso, se ela já não Exato. marcou, se não tem um aniversário de um sobrinho pra ir. Então, a gente não vive sozinho no mundo, a gente precisa conversar com alguém. Aí o cara fala com você que vai conversar com a esposa, você fica com raiva, não pode. Exatamente. Você já tinha que não ter deixado de chegar nessa situação. Se chegou, você vai trazer a pessoa. traz a pessoa. Traz a pessoa, vamos conversar. E eu converso com a pessoa, explico e tal. Exatamente. Já fechei contratos aqui que a esposa ligou, conversou tudo, chegou perto do marido e falou, assina agora. Isso mesmo. Eu já cheguei em contrato, que o marido fez tudo, assinou, no outro dia falou, não, eu tava pensando melhor. Eu falei, não, tá pensando melhor não, sua esposa pensou por você. Ele e tal, não é o momento, e tudo bem, gente, faz parte, a gente tem que saber entender. Agora, eu preciso saber que enquanto advogado, como comercial, jurídico, eu tenho que vender para todo mundo. Exato. Tem que vender para quem é o dono do problema, vender para quem está envolvido, porque todo mundo faz parte daquela situação. Exatamente. E um outro insight muito poderoso, né, nessa questão de conversar com terceiros é que é o seguinte, você também tem que delimitar quem são os terceiros que a pessoa precisa conversar. Exatamente. Né? A pessoa falou, preciso conversar com a minha esposa. Tá, você consegue ligar para sua esposa e agora conversar com ela? Top. Né? Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vou te esperar aqui na reunião, tá? Vou fechar o vídeo, fechar a câmera, se você quiser, pode fazer o mesmo. Liga para ela aí, vê com ela direitinho. Você quer que eu ligue? Maravilha. Né? Tenta reduzir primeiro a quantidade de pessoas que ele precisa conversar, porque cá entre nós, gente, a opinião da esposa pode ser uma, a opinião do vizinho pode ser outra, e aí começa aquele burburinho, mas esse advogado pela internet, esse trem não vai prestar e tal. Então, é conversar com a esposa? É conversar com a esposa, né? E segunda coisa, reduzir o tempo, né? Vai conversar com a esposa? Beleza, você está conversando com ele de manhã? Vamos fazer o seguinte, fulano, daqui 2 horas eu posso te ligar aí, já conseguiu conversar com a sua esposa? Não conseguiu ainda? Não, de tarde eu posso te ligar então? Fica bom? Ela só chega de noite. Vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã te ligo aí pra saber como é que foi. E nessa hora, às vezes, você pode usar o gatilho da escassez. Vai falar, olha, eu tô com vários clientes aqui. Sim. Não é mentira, tem uma linha grande aqui na esteira. Eu gostaria de te colocar logo pra poder a gente entrar com essa ação quanto antes. Exatamente. Mas, então eu vou te esperar até amanhã e boa. Aí vai, aguarda. Exatamente. Essa informação. Isso é muito interessante saber qual terceiro é importante. Isso é muito bom até você colocar na mente dele. Uhum. Muitas vezes, já aconteceu comigo várias vezes aqui. Eu enviar o contrato, a pessoa não conseguia assinar ele de forma digital e precisa ir na Lan House imprimir o contrato. Uhum. Vai na Lan House para imprimir o contrato e mandar ele digitalizado. O cara da Lan House dá opinião. É verdade. Aí eu tenho que conversar com o cara da Lan House. Você nunca ajudou esse cara, você não sabe nem quem é ele, você não sabe o bem que eu tô querendo fazer para essa pessoa. Exato. E você tá dando opinião. E muitas vezes a gente tem que trazer o cliente para essa situação. Já aconteceu aqui, eu fechar com uma senhora uma vez um contrato, e ela, beleza, fechou o contrato ok no outro dia. Na hora de mandar documentos, a filha entrou. Uhum. E a filha falou assim, não, a senhora não vai fazer, Nossa. porque a senhora tem, eu vou indicar um amigo meu e tal, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Sobretudo com pessoa idosa. Sim. Ela é ansiosa. Aí eu peguei e falei, tudo bem, eu tentei tudo quanto é jeito, quis conversar com a filha, quis conversar comigo, tentei quebrar todas as objeções, mas ela já tá com o contrato assinado, pediu para cancelar. Eu falei, tudo bem, vamos cancelar. Cancelei o contrato. Só que eu falei, joguei uma isca. Eu falei, tem quanto tempo que a senhora tá com esse problema? Tem uns 2 anos. E o que a sua filha tem feito para resolver esse problema para a senhora? Sim. E ela falou que vai fazer isso. Eu falei assim, pois é, eu tô aqui, a senhora me procurou, e eu tenho a solução para a senhora. Eu estou dizendo qual é a solução, a senhora já concordou, e a senhora não quer fechar. Então a senhora quer continuar aguardando por mais 2 anos sua filha resolver? Meu filho, é muito difícil, tudo bem. Desliguei, não tinha como mais evoluir. Sim.
Passado mais ou menos uma semana, Uhum. uns 15 dias, essa pessoa me liga e fala: doutor, pode seguir com o requerimento, pode seguir, porque tem 15 dias que eu vou com minha filha e minha filha não resolve. Então, muitas vezes a intenção dela é só atrapalhar a sua contratação. Exato. Ajudar mesmo o cliente, ela não tem interesse. Essa menina tinha mais interesse que a mãe dela não me contratasse por ser digital do que ajudar a mãe Não dela. quer por ajudar meio de pra... digital. E quer que eu te fale uma coisa? Foi um sucesso o contrato dela. Aí Deu pra você tudo certo. No final ela só saiu com vantagem. Era um processo de PPC Loas, ela saiu com o requerimento, me agradece até hoje, manda mensagem, prova social maravilhosa, todo post meu no Instagram, no Facebook, ela comenta, fala que a gente foi bênção na vida dela. E a filha dela quis, que era uma das grandes objeções, a intervenção de terceiro, que era da filha, que essa conta muito, a gente conseguiu derrubar aí, porque o histórico da própria filha que não ajudava mais. Não ajudava, exatamente. Então vamos lá. Agora, pra gente finalizar, o papo tá muito bom, mas a gente precisa finalizar. Que seria a quinta objeção? A ausência de conhecimento das consequências da inércia. Exatamente. Aí é melhor você falar que lá no consumidor isso acontece mais. Exatamente, né? Muitas vezes você tem um cliente ali que ele tá querendo te contratar, mas tá em cima do muro, já concordou com o percentual ou com o valor que você vai cobrar. E você precisa de apresentar para esse cliente que ele não pode ficar pensando naquela situação pro resto da vida, né? Que se ele ficar pensando, ele pode perder o próprio direito, ele pode enfrentar uma dificuldade maior para vencer aquele processo. Então, quando o cliente chega nesse estágio, o que eu costumo fazer lá no escritório? Eu costumo me utilizar do gatilho mental da urgência para contornar essa objeção. Eu trago todos os fatores jurídicos e fáticos e até financeiros, econômicos, para mostrar para aquele cliente que se ele deixar para me contratar amanhã, é pior. Então eu falo com ele, se é uma liminar, olha fulano, quando o juiz for apreciar a sua liminar, se ele vai apreciar ela dentro da mesma semana que aconteceu o problema, ele vai olhar para ele de uma maneira. Se ele for apreciar daqui 3 meses, ele vai olhar de uma maneira diferente. E é mais pura verdade isso. Não é ilusão, é verdade. Não tô mentindo pro cliente, né? É uma liminar, o juiz, eu tô com um caso urgente, mas você esperou 20 dias para vir cá? Que urgência é essa? Mas urgente é um dia depois. Exato. Então eu começo a me utilizar disso. Segundo, olha fulano, hoje aqui no escritório, a gente cobra 25%. Sábado, vou fazer uma reunião com o meu sócio aqui do escritório. Nós vamos descobrir sobre a cobrança de honorários de processos iguaizinhos ao seu. Então, hoje, é 25%, é quanto quer que seja, para a gente fechar esse contrato, iniciar a solução do seu problema, hoje assim. No sábado, eu não posso te garantir que vai se manter assim. Então, eu preciso que você decida o quanto antes, porque eu acho que vai ser pior para você. O segundo argumento que eu posso utilizar, a mesma linha. E muitas vezes não precisa de ser isolados. Você vai acumulando. Né? E muitas vezes eu falo com o cliente, olha, tá tramitando lá um IRDR no Tribunal de Justiça para decidir sobre o ingresso de ações como a sua. Se você precisa tentar resolver antes com a empresa, se você não precisa, né? E dependendo do que ficar decidido lá, seu processo pode nem mais fazer sentido. Você pode acabar perdendo o seu direito. Isso tudo, Demis, que você está falando, são questões reais, né? Reais. Existe o RDR mesmo, existe tudo isso. Não tem nada que você esteja inventando só para gerar um gatilho no cliente. Não. São coisas reais. Reais, exatamente. E aí mostro para ele, olha, vai ser decidido segunda-feira. A gente teve isso agora recentemente com o caso do FIES. Né? O pessoal que trabalha com ações do FIES teve isso. Tinha uma data para julgar o recurso do Supremo. E você vai trazendo isso, vou empilhando. Tinha uma data para o julgamento. Já pro julgamento, isso. Aí o pessoal procurava, você falava da pau. Isso, o pessoal falava, ó, vai chegar nesse dia, vai decidir. Dependendo do que decidir, você pode sair prejudicado e não poder nem sequer entrar mais com essa ação. E aí o pessoal... É o gatilho da urgência mais real possível. Exato. Agora, uma coisa que já vem com o gatilho da urgência é quem trabalha com demandas criminais. Criminal, né? Cara. Criminal já vi com urgência. Aí é fácil. A pessoa recebeu a intimação, entrou em contato com o advogado criminal e falou, deu um dia esse dia tal. Eu já fiz alguns criminais. Para mim, onde o advogado tem que mostrar e trabalhar a urgência e mostrar para o cliente que a inércia vai ser extremamente prejudicial, um caso clássico e que muito advogado perde ali. Flagrante, cara. Flagrante é aquela coisa, você tem que mostrar para o cliente que a defesa dele começa ali.
Começa agora. Porque muitas vezes o advogado passa a impressão para o cliente que a defesa dele vai começar só lá na hora que se instaurar um processo criminal. Que aquilo virar uma ação penal de fato. Sim. E aí quando você gera para o cliente aquela urgência, olha, seu fulano, se eu for lá ajudar o seu filho hoje, eu já começo a beneficiar ele aqui. Porque quando chegar a prova lá na frente, o juiz já vai ver aquela prova de uma maneira diferente. Então no criminal, cara, é onde a coisa aperta mesmo. Onde a urgência ali, ela é latente. Criminal e saúde. Saúde também tem isso, né? Ou faz ou continua com aquela enfermidade, continua sem o medicamento. Questões que envolvem prescrição aqui, acontece muito comigo, a pessoa fala, olha, eu saí da empresa tem 1 ano e 11 meses. Sim. Mês que vem, já não pode mais entrar com ação. Isso. Então essa pessoa, no direito é bom por isso também, o gatilho da urgência, essas questões de prazos processuais, é o que é mais real de urgência que pode existir no processo. Então, mês que vem, se a senhora não entrar com esse processo no mês que vem, a senhora não terá direito mais Exatamente. de entrar com a ação. Ah, mas peraí, eu trabalhei, eu tive dano moral, eu trabalhava lá em horas extraordinárias, vou perder meu direito. A senhora vai perder o direito de ação. A senhora pode nem contar para o juiz que a senhora que aconteceu isso. Então, o juiz começar a ler sua história e ver que isso aconteceu há 2 anos atrás, é como se ela não tivesse... Não vou dizer que ela não tivesse existido, porque ela existiu, mas é como se ele olhasse e falasse, infelizmente, por mais que ela tenha todo o direito, essa petição não vale absolutamente nada, porque tem a prescrição. Então, exatamente. A urgência nesse caso aí, quando a pessoa... Consequência de inércia, a pessoa não entende a consequência de inércia, trabalha o gatilho da urgência, trabalha as consequências. Exatamente. Um dos maiores erros, Peter, que eu vejo os advogados cometerem quando o assunto é essa questão do cliente ficar ali em cima do muro, se vai fechar agora, se não vai, é que o advogado muitas vezes tenta tudo que ele poderia e deveria tentar para manter aquele cliente dentro do fluxo comercial e fechar o contrato. E às vezes o cliente não vai fechar naquele momento, você vai ter que aguardar. Sim. E aí o advogado não faz o follow-up. Esse, eu acredito que é o maior erro, o advogado deixar de fazer o follow-up. Quer deixar de depois fazer o contato com o cliente ou fulano, ó. Então vamos fazer o seguinte, você quer pensar, você quer conversar com outra pessoa, você quer refletir um pouco melhor, tá? Apesar de não ser a melhor recomendação, hoje é quarta, amanhã é sexta-feira, eu vou ligar para você para saber como é que tá o andamento dessa situação pra gente iniciar. E aí tem advogado, né, que é 90%, que não vai fazer isso aqui, cara. Que não vai voltar a falar com o cliente. Que vai perder a oportunidade por não fazer um acompanhamento, não fazer um follow-up. E eu acho que isso é que muda o jogo, porque o cliente já veio, já entendeu a solução, já concordou com o preço, já concordou com tudo. Você só tem que fazer um acompanhamento com ele para manter ele junto com você e fechar o contrato. Então eu vejo isso como uma coisa assim que não pode acontecer. Quantas vezes acontece aqui do cliente entrar em contato, falar, me perguntar tudo, a gente ali rasga para ele aquele monte de informação. No momento final ele fala assim, olha, eu estou aguardando a empresa pagar a rescisão. Se ela pagar a rescisão de forma incorreta, eu entro em contato com você. O cara não vai ligar, velho. Sim. O cara não vai ligar para mim. Acabou aqui. Aí a gente bota ele aqui na lista de follow-up. A rescisão do cara. Aí você olha, que dia que é a rescisão? Ah, eu fui demitido hoje. Então, daqui 10 dias é a rescisão do cara. Existe uma ferramenta na plataforma de multiatendimento que a gente utiliza, que é você mandar áudio futuro. Entendi. Hoje é dia 1º, por exemplo. Hoje é dia 1º. E o cara vai receber no dia 10. Eu programo uma mensagem para ele pro dia 10. Pro dia 10. Projetando o futuro, eu falo. Ô, senhor João, tudo bem? Aí já falo como se fosse aquele dia, que ele recebeu aquele dia, né? O senhor disse que estava aguardando a empresa efetuar o pagamento da rescisão. A empresa já te pagou, tá tudo certinho, os valores. O senhor precisa que a gente confira pro senhor se os valores vieram certos? O cara fala, pô, ele lembrou de mim. Não lembrou, foi automático. A gente mandou um áudio futuro para ele. Aí o ideal é fazer isso, eu falei dia 10, mas o ideal seria fazer no dia 11, um dia depois da rescisão, bem cedinho. Porque ele vai falar, pô, o advogado ficou lá pensando no dia que eu ia receber, 10 dias depois. Exato. E eu finalizei aquilo na hora que eu conversei com ele ali, eu já mandei o áudio imediatamente. Então é um follow-up que você faz, você volta num cliente que muitas vezes ele talvez nem iria te ligar. Ele fala, não, peraí, ele pagou, mas tá lembrando aqui, tinha uma outra situação. Exato. Eu fui humilhado no dia assim, assado, eu tenho as provas. Eu fazia hora extra. Ou então a empresa não pagou, realmente passou o
o dia de pagar, a empresa não pagou. E agora eu preciso de entrar com a ação. Pronto, você matou, você fechou um contrato ali. A gente treinava isso aqui muito no comercial. Muito. Aí teve uma vez que uma menina foi desligada do comercial, nós esquecemos dessa situação. Um ano depois tem áudio dela. Indo embora. Não, áudio da pessoa que ela mandava o áudio pra frente, né? Daqui 3 meses eu vou conversar contigo. Ela mandava o áudio programado para daqui 3 meses. Gente, como é que você tá mandando? Eu lembrei que ela utilizava a ferramenta. O áudio futuro. Ela já não estava aqui mais e continuou trabalhando pra gente. Sim. Pra você ela ver. Continuou trabalhando pra gente. Então, assim, acho muito importante a gente cuidar desses leads, cuidar do início ao fim. Exato. Fazer o follow-up, voltar na pessoa, programar esses áudios futuros. Porque um lead que às vezes não iria virar contrato, e quando você liga para ele, eu mando o áudio futuro, ele fala, cara, esse pessoal aqui tá lembrando de mim. Exatamente, não pode deixar solto, né? Não, o cara sente cuidado, fala, cara, ele lembrou de mim. Sim. O problema que eu contei para ele 10 dias atrás, ele lembrou de mim. Exatamente. Aí ele evoluiu contigo. Exatamente. Então, acho que isso aí, cara, é uma coisa que muda muito o jogo, essa questão do follow-up, né? Porque era um quase contrato, para virar um contrato, faltar só isso aqui, que é o follow-up. Se a galera não fizer, tá perdendo a oportunidade. Exato. E aqui, para finalizar, dentro das consequências da inércia, é mostrar para o cliente mesmo que o ato que ele deixar de tomar no processo, dependendo do processo, se ele tiver que existem 2 situações, né? O cliente que vai ter que se defender de um processo judicial. Sim. E aquele cliente que precisa entrar com uma ação. Sim. Aí, como eu disse anteriormente, observar a prescrição. Exato. Observar aquilo que pode tirar. E se ele precisar defender, observar ali o perecimento. Muitas vezes poxa, eu não falar nada agora, eu vou ter precluso meu direito. Exato. Entendeu? Então a gente precisa demonstrar para ele a consequência dessa inércia. Exato. Não deixar o cliente ficar confortável em não te responder. Resumindo, é isso aí, né? Exatamente. Demerson, vamos finalizando aqui. Te agradeço demais pela sua participação. Foi uma tarde muito prazerosa. A honra foi toda minha. Uma tarde aqui de muito conhecimento, muitos insights. Vou te desejar muita sorte nos seus empreendimentos. Para nós. Tanto no escritório de advocacia, quanto no Apple Digital. Sim. Tenho certeza que seus clientes lá são muito bem atendidos, porque eu já fui seu cliente, fui muito bem atendido. Que bom. Recomendo e tenho certeza de que nós vamos ter outras conversas como essas. Com certeza. É só convidar que eu volto. Muito obrigado. Meu querido. Muito obrigado. Obrigado a você. Seguimos firme aí. Vamos nessa. Vamos lá.